capítulo 1, versículo de número 9. Hoje nós vamos falar sobre a preeminência de Cristo. Pergunte para o seu irmão o que é preeminência. A preeminência é o primeiro lugar. O primeiro lugar de quem governa, o primeiro lugar de quem preside. Colossenses capítulo 1, versículo 9, todos abriram? Vamos lá? Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Aqui começa a lei da preeminência. Quando você conhece a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você sabe a vontade de Deus e não permite que Ele governe, é pecado. Em toda sabedoria e inteligência espiritual, nós como cristãos precisamos buscar a inteligência e a emocional e espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Preeminência é andarmos de uma forma digna, honrando a Escritura e procurando agradar a Deus e não a nós mesmos, frutificando em toda boa obra. A frutificação na boa obra é fazermos aquilo que Deus espera de nós e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Diga amém. Sua família foi criada por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Então, antes de você preferir você, tem que preferir Cristo. Antes de você fazer um plano próprio, é Cristo. A palavra é clara, todas as coisas, e ele é antes de todas as coisas, versículo 17, e todas as coisas subsistem por ele. Então, para que um lar possa subexistir, existir a partir de, tem que ser por meio de Cristo. Porque foi do agrado do Pai. 18. Ele é o cabeça do corpo e da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Aí ele diz assim, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Gostaria que você se assentasse, abrindo comigo a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17. Dificilmente nós temos uma semana tão gostosa como essa, né? Podendo estar todos os dias na igreja. O salmista Davi diz assim, Senhor, eu amo a habitação da tua casa. E eu amo o culto, amo a igreja, amo. E para mim é um privilégio, né? Poder estarmos aqui de segunda até agora, fazendo essa campanha. Hoje terminamos com o pão. E você vai ver o pão que tem uma oração lá dentro. Depois eu vou orientar você como fazê-lo. Mas só para nós fazermos uma pequena recapitulação, isso é importante. Na segunda-feira, nós falamos sobre a ressurreição dos mortos, lembra? Da filha da viúva de Naim, né? Onde Jesus para o esquife e ressuscita. No segundo dia, que foi na terça, falamos dos 7 pecados capitais, que destroem os lares. Na quarta-feira, falamos sobre a salvação do lar e da família, o sangue de Cristo. Ontem falamos sobre a prosperidade e hoje nós vamos falar sobre a preeminência. Bom, você está aberto comigo em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 9. A questão é, havia um tempo muito difícil de desobediência, onde acontece uma situação um tanto delicada. A fome entra em Israel por causa do pecado. Isso está escrito lá, na lei, no Pentateuco, no mandamento, em Deuteronômio 29. Quando houver pecado, mistura de povos, o Senhor faria com que o céu se tornasse de bronze e a chuva seria poeira. Então a maldição predita em Deuteronômio estava acontecendo aqui. Não estava chovendo. E Elias passa um tempo à beira do riacho, alimentado pelos corvos. Você sabe que os corvos, ele nem alimenta os próprios filhotes, né? Jó fala sobre isso. Mas os corvos, na obediência do Senhor, alimentavam Elias. Corvos que não alimentam os filhotes, alimentavam Elias. E dava pão para ele, trazia carne e pão,
e ele bebia da água. Só que o ribeiro secou. Então Deus dá uma ordem para ele. Vamos ver em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então vamos começar. O que eu quero que você entenda aqui? Coloca aqui, isso, versículo 9. Ó, o Senhor diz assim para Elias: você vai a Sidom. Sidom é uma cidade gentia. Para efeito de coincidência, Jezabel era de Sidom. E Deus manda Elias justamente na cidade da mulher que havia sido a mantenedora de toda essa situação e aquela que iniciou tudo. Deus escolheu uma viúva. Deus poderia ter escolhido pessoas que tinham algum tipo de reserva. Mas o apóstolo Paulo, falando sobre escolha, diz que Deus não tem os critérios de escolha que nós temos. As escolhas de Deus não são baseadas no exterior. As escolhas de Deus não são baseadas nas habilidades. As escolhas de Deus são baseadas no coração. Deus nos escolhe para coisas e feitos e situações por causa do nosso coração. Quando Samuel chega na casa de Jessé, os 7 filhos homens dele estavam lá, todos vestidos adequadamente. Então, quando ele chega, ele se impressiona com Eliabe, se impressiona com a altura, se impressiona com o posicionamento. Quem sabe é um moço meio sisudo, meio guerreiro. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Espera aí, se não é nenhum, você tem mais algum? Ah, eu tenho, mas esse... Quando Davi chega com o seu alforje, com a sua túnica, com a sua funda, de gentil presença, meigo, simpático, alegre, porque Davi tinha uma característica, ele era uma pessoa feliz. Deus fala: é isso aí que eu escolhi. Porque eu escolhi o coração dele. As escolhas de Deus não são feitas segundo as nossas habilidades. As escolhas de Deus não são feitas segundo os nossos adjetivos. As escolhas de Deus são feitas segundo o nosso caráter emocional. O que é um caráter emocional, pastora? Você vai ver na decorrência da mensagem que essa mulher tinha um caráter emocional. Caráter emocional são pessoas que não julgam, não condenam, não são maledicentes. Caráter emocional são pessoas que são fiéis a si mesmas, são fiéis à própria vida. Como é que você, por exemplo, intitularia alguém que tem um caráter emocional favorável? Pessoas que cuidam da própria vida, pessoas que se comprometem com a própria vida, pessoas que olham para a Escritura e aplicam a Escritura na própria vida para que não saia do prumo, não saia do meio, não perca o veio e não perca a promessa. São pessoas que são inteligentes e entendem que quando Cristo governa é para se obedecer e não para se optar. Você leu o que o apóstolo Paulo diz, que a preeminência de Cristo só existe no lugar onde habita pessoas inteligentes, pessoas que têm inteligência emocional. Quem são os inteligentes emocionais? São aqueles que conseguem entender e trabalhar não pelo seu egoísmo, mas para o bem da situação. Pessoas que fazem sacrifícios ou que abnegam para o bem de uma situação. Não são pessoas que veem a prioridade de estar bem, de conforto, de estar feliz, de estar alegre. Não. São pessoas que olham para a situação e dizem assim: o que é que eu tenho que fazer? Qual é a necessidade dessa situação? Não pensa-se em conforto, não pensa-se em lucro, não pensa-se em vantagens. Pensa-se em sua utilidade para o reino, para estabelecer o governo de Cristo. Essa mulher foi escolhida porque ela tinha um caráter emocional. Não era qualquer mulher, como o próprio apóstolo Paulo diz. Quantas mulheres existiam no tempo de Elias? Viúvas, inúmeras. Mas Deus fez o quê? Ele fez uma análise. E todas elas passaram pelos olhos de Deus. E só essa mulher, ela não era mais crente que outras. Ao contrário, ela não era crente. Ela era uma filisteia. Ela não era uma mulher que tinha... Era ela apenas uma mulher que reconhecia em Deus a oportunidade de ter a promessa.
a oportunidade de sair da situação em que estava. A questão é, quando você olha para Cristo, você ainda vê em Cristo a oportunidade de mudança, de transformação, de milagre, de restauração. Quem sabe um dia você teve essa ótica, mas você perdeu por todos os trâmites da vida, que conseguiu abalar você, diminuir a sua fé, que conseguiu mexer com o seu interior. Um dia você olhou para Cristo e você disse, é isso. É Ele vai mudar, transformar. Mas essa ótica, alguns têm perdido no caminho. Assim como o amor, a paixão e a dedicação. Qual é a diferença dessa mulher? Ela conseguia olhar para Deus e ser inteligente o suficiente, que uma porta estava se abrindo para ela. No meio da crise, no meio da fome, no meio da sentença. No meio de toda aquela situação complexa, ela reconheceu uma oportunidade, conhecendo a promessa. Diga amém. Escolhidos para receber ordens e então a bênção. Diga para o seu irmão, sabe por que muito crente não é abençoado? Porque não sabe obedecer. E é engraçado, né? Nós sabemos que a obediência é algo que nos leva à bênção. E os crentes reclamam. E a obediência nos leva à bênção. Não existe outro caminho para a bênção, senão a obediência. Você lê isso em Deuteronômio 28 e 29. Onde existe a obediência, existe a bênção. Deus escolheu aquela mulher, porque aquela mulher era capaz de receber uma palavra profética de um judeu, de um profeta, e obedecer. A fé é uma ordenação do céu. Você não pode escolher crer ou não crer. Você não tem uma opção de crer ou não crer. A fé é uma ordem. Eu ordenei essa mulher que ela creia, que ela confie e que ela obedeça. O apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos. Isso nós temos visto isso de uma maneira muito explícita e muito visível. As pessoas, pastora, qual é o segredo de ter fé? Qual é o segredo de enxergar o invisível? Qual é o segredo de confiar em Deus? O segredo é muito complexo. Eu fui buscar no fundo do Nilo. Verdade? Não. O segredo de ter fé, depender de Deus. Não ter apegos, não ter amarras. Não ter pontas soltas. Quando você depende de Deus, você crê e ponto. Não existe mais, porém, contudo, entretanto. Esses vícios que usamos têm que ser tirados da nossa vida. Eu creio em Deus, mas se. Eu creio em Deus, mas portanto, porém. Não, eu creio em Deus e ponto. As conjecturas não podem ser usadas. As conjecturas devem ser eliminadas. Diga amém. O Senhor diz, eu ordenei que a mulher viúva te sustente. Você tem recebido as ordens do Senhor para a sua alma e para a sua vida? Deus manda em você? Depende, pastora. Se Ele falar para mim o que eu gosto, eu obedeço. Se Ele falar o que eu não gosto, eu não obedeço. A questão é, Deus manda ou não? Jesus Cristo não pode ter o legado, o domínio, o governo na sua vida, na sua família, se Ele não tiver a preeminência dentro dela. Se Ele não tiver o lugar determinado para Ele. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é nada. Ou Ele manda ou Ele não manda. Tem gente que quer ter Jesus, mas quer ter Jesus, o servo da própria vontade. Jesus que compreende. Senta aqui, Jesus, que eu vou contar para ti todas as minhas danuras. Jesus funciona como um terapeuta. Depois Ele levanta e continua fazendo danura. Espera aí. Jesus tem que ter a preeminência, Ele tem que mandar. A primeira situação, eu ordenei para que ela possa te abençoar. Próximo versículo, versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse, traze-me, peço, num vaso, um pouco de água para que eu beba. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira prova de Deus é difícil. E a segunda, o que é? A segunda é mais difícil. A água
era rara. Vendia-se água para beber. Era seca, era escassez. Elias faz a primeira prova com ela, me dá um pouco de água. Ele prova aqui o que? A bondade dela. Ele prova a bondade daquela viúva. E ela é aprovada. A questão é, existe bondade entre você e a sua família? Quando a sua família, ela reporta a sua memória, o seu cônjuge lembra de você, existe, eu estava falando esses dias, ontem, de bondade, existe essa primeira menção sobre a bondade? Existem inúmeros atributos de Deus. Acho que deve ser ruim não ser bom, né? Ficou redundante? Deve ser ruim não ser bom. Porque Deus é bom. Deus é bom todo tempo. E pessoas ruins não podem te fazer ruins. E pessoas más não podem comprometer a sua bondade e fazer com que você fique ruim. Não pode acontecer isso. A primeira prova do amor de Deus é a bondade. Deus é bom. E nós, como filhos dele, também somos bons. Qual é o atributo, eu perguntei isso ontem, pergunto de novo, que você mais gosta de Deus? O atributo que eu mais gosto de Deus e que sempre fui beneficiada é a bondade. Eu amo a bondade de Deus. Deus é muito bom. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que não tem como explicar. Ele é pai, ele é amigo, ele é companheiro, ele é ajudador. Sabe? É aquele que ensina a andar, aquele que põe no colo, aquele que corrige, aquele que afaga. Ele é bom. Ele não tem bondade como nós. Ele é bom. Ele é bom. Bondade, não confunda bondade com morosidade, letargia, aquiescência. Tem gente que acha que a bondade é ficar parado, estagnado, esperando alguma coisa acontecer, nunca dizer não. Às vezes a bondade é corretiva, onde você pega a situação e você vai trabalhar para corrigir uma pessoa. Isso é bondade. A Bíblia diz assim que a primeira prova dela foi difícil, porque a água era difícil, era escassa, e ela é aprovada. Eu quero perguntar algo a você. Você é uma pessoa que tem sido aprovado na bondade? Existem muitas pessoas que são muito bom no discurso. Elas pregam para os outros e falam para os outros, mas você fica sabendo de cada coisa dos crentes, às vezes, do egoísmo deles não preferir o próximo, irmãos. É uma coisa impressionante isso, não é? Gente que bate no peito, que fala para os quatro cantos, né? Mas quando vai mexer no bolso dele, mas quando vai mexer nas coisas dele, você vê um egoísta em pauta. Você é bom? Você é uma pessoa boa? Bom, ele trava um diálogo com a viúva, pedindo algo. Traz um pouco de água. Sabe do que diálogo eu me lembro aqui? De Jesus e a mulher samaritana. Jesus olha para ela em João 4 e diz, me dê um pouco de água, para travar um diálogo. Às vezes o Senhor Jesus entra nas coisas tão comuns da sua vida, e Ele pede algo para você, como por exemplo, dê um pouquinho de paciência a mais, ou então espere um pouquinho, ou então faça um pouquinho mais de silêncio, ou então, para que você tenha comunhão, para que você ajude a sua casa. Ele pede coisas tão simples para você. Por exemplo, as suas mudanças a curto prazo. Quanto tempo que a pessoa que mora com você não vê uma mudança em você? Uma mudança na sua personalidade, uma mudança no seu jeito, uma mudança de você fazer comentários. Sempre um comentário pejorativo, sempre um comentário pessimista, sempre um comentário, sabe, defraudando coisas, denegrindo. Será que a sua bondade não seria a sua pequena mudança que iria repercutir num alívio para a pessoa que mora com você? A Bíblia diz que é melhor você morar debaixo de um telhado que goteja, do que com uma mulher rixosa. Mas hoje não é só o privilégio das mulheres serem rixosas. Hoje é geral, tanto homem quanto mulher. É verdade ou não é? E fala, e fala, e fala, e fala. Se as suas reclamações mudassem alguma coisa. É a mesma coisa. A pessoa compra um carro velho. O carro dá um monte de problema. E ela vai reclamar do carro velho. Ela não sabe que o carro é velho. Como é que você pode reclamar quando você compra um carro velho? Fala para mim. Você tem que ter o capricho e o carinho de ir arrumando ele devagarinho.
Existem coisas que às vezes eu não consigo entender. Não consigo entender. Então, as pessoas, elas são meio amalucadas. Você não pode reclamar daquilo que é seu, daquilo que você está sendo abençoado, daquilo que é útil para você. Você não pode falar das coisas quando elas não estão à altura da sua cobrança e da sua busca. A diferença nossa dos ímpios é que nós somos instrumentos de Deus para melhorar coisas, para mudar coisas. Mudamos pessoas, mudamos famílias, mudamos situações, mudamos a história. Porque somos de Deus. Agora, a reclamação e a murmuração. Essa mulher, ela não ficou em casa reclamando. Ela não desistiu dizendo assim, ó filho, tem a última refeição aí, e eu não vou ter trabalho de fazer nenhum pão a mais, porque nós vamos morrer mesmo, todo mundo está morrendo, então nós vamos ser o próximo. Não, ela não estava murmurando, ela não estava reclamando. De jeito nenhum. Versículo de número 11. Vamos lá. Segunda prova. Mais difícil ainda. Indo ela trazê-la, ele chamou e disse, espera um pouquinho, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Uma coisa muito interessante em Deus, e eu posso dizer particularmente que eu gosto muito. Deus é como um personal. Você aguentou 10 quilos, ele aumenta para 20, depois aumenta para 30, depois ele aumenta para 40, depois ele aumenta para 50. Deus é assim. Mas ele só faz isso em pessoas que têm potenciais. Que potencial eu digo? Caráter emocional. Pessoas que não são melindrosas, que não são egoístas, que não visam o seu bem-estar, mas visam o quê? A restauração do quadro, a restauração do seu quadrado, a restauração da sua vida. Se você é alguém egoísta, que você não pode sair de sua zona de conforto, não tem como você ser um instrumento de Deus. Não há maneira. Por quê? Porque Deus vai precisar do que você tem e do pouco que você tem e até o que você não tem. E aí, como é que vai ser feito? A segunda prova, tá, você trouxe água, bondade, agora é mais difícil ainda, é pão. Agora é mais difícil. Pastora, quando é que acaba isso? Quando você conseguir a vitória, alcançar o êxito. E aí, eu vou acabar de abnegar? Não. Só depois que você pegar o canudo, você cessa, diz Paulo aos Colossenses, todo o seu trabalho e toda a obra da sua frutificação. Enquanto você estiver aqui, você vai ser útil para aquilo que Deus quer. Deus quer abençoar a sua família, diga amém. Tá, e Deus vai usar os anjos. Amém? Não, amém não. Não é amém. Deus vai usar você. Deus não vai usar anjo. Só esse anjão que está do teu lado aí. Olha para ele, ele é um anjão na terra. Deus não vai usar anjos, Deus vai usar os seres humanos. Assim como os anjos desejavam pregar a palavra, Deus diz não. Na comunicação de ser humano para ser humano é ser humano. Eu não vou usar os anjos para pregar para o ser humano, vai ser humano para com ser humano. Então, o instrumento de Deus para que a sua família seja abençoada é você. E o que falta na sua casa está em você. Não está não, pastor, está. Em forma de sementes. Você não planta uma maçã, você planta a semente dela. Continuando. Vamos lá. Vamos lá no projetor. Versículo de número 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela. Antes de você ler aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Diga a verdade. Pastora, mas esse mundo aqui é injusto. Você pode falar a verdade e você é prejudicado. Eu concordo. Mas quem disse que o seu relacionamento é só com esse mundo? Seu relacionamento é com a eternidade. Agora você vai falar a mentira, porque você vê que esse mundo, quem leva o melhor são os mentirosos. Não, você não se corrompe. Ela consegue enxergar a verdade de sua situação. Ela olha, identifica Elias, sabe quem ele é. E ela diz assim, como vive Deus, o Senhor teu Deus. Eu não tenho pão, eu tenho só um pouquinho de farinha. Hoje em dia acho que não tem mais, não sei, não estou a par. Crente abduzido.
Crente que não consegue analisar a sua realidade. Paulo diz assim: quem é você? Ele explica. Ele diz assim: você é o tamanho da sua fé. Paulo vincula a identidade do cristão com o tamanho da fé que ele tem. As pessoas são segundo a medida da sua fé. Ele diz isso. Agora, você tem que conhecer a sua realidade. A realidade daquilo que você vive. E parar de projetar situações em cima. Ela poderia dizer assim, ó, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha e eu vou abrir uma padaria. Não. Você tem uma pessoa, você se casou com uma pessoa totalmente limitada, ensimesmada, egoísta, traumatizada. Você vai ter uma padaria? Não. Não adianta. Você tem que entender a realidade do seu contexto. A realidade da sua vida. E você vai fazer o quê? Você vai fazer o melhor com aquilo que você tem. E parar de ter aspirações ilusórias. Porque um dia o meu cônjuge, a minha cônjuge, vai ser romântica. Vai ser uma esposa carinhosa, dócil. A mulher parece um leão na hora que atravessa. Como é que é possível você ter aspiração tal? Você pode mais ou menos equilibrar a situação. Então, as pessoas não podem ter aspirações ilusórias. Os nossos sonhos e projetos devem ser baseados e planos dentro daquilo que possuímos. Dá para entender? A pessoa casa com um moço que não tem busca, não gosta nem de estudar, não quer saber de nada, e acha que vai prosperar com ele. Não, vai ser o pão de cada dia. Você está sabendo disso aí, não tem mistério. Vai ser o pão de cada dia. Ele não vai se tornar um empreendedor depois que casar com você. Pelo amor de Deus. O empreendedor a gente identifica desde criança. Quando você olha para uma criança, você identifica se ele vai ser um empreendedor ou se o único empreendimento dele vai ser cruzar os braços. Você identifica a criança. Na criança você vê, vai ser um empreendedor ou vai viver um dia após o outro. Senhor, me deu pão de cada dia, me deu pão de cada dia, me deu pão de cada dia. Tá? Aí a mulher casa com o pão de cada dia e quer ter um empreendedor. Porque, não, peraí, ó, vamos analisar. Vamos ter projetos que são dentro da nossa realidade. Mas eu amo, tá? Lá na frente, depois fala que ama também. É ou não é? Quando eu vejo um casamento meio complexo que vai acontecer, eu chamo o casal e falo, vamos conversar? Vamos. Ela vai fazer isso, 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 e vai ser assim, 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 assim. E ele vai fazer isso, 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 vai ser assim, assim, assim. Mas eu amo. É o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Tudo bem. Pelo menos, filho, o sangue do casamento de vocês não está sobre mim. Eu avisei. Aí quando vem reclamar, uma vez eu até gravei. Foi 1 ano mostrando o áudio. Deixava o áudio aí, 1 ano. 1 ano a fio. Vinha brigando, liga o áudio. Ó. Vinha, eu tinha um aparelhinho assim, que eu usava para isso. Eu nem sei, sumiu. E eu ligava o áudio. Peraí, ligava o áudio. Ó, esse aqui é o áudio de vocês. Está escutando aqui? Ligava o áudio, saía murchinho, nem reclamava mais. Aí qual é o problema? Ligava o áudio. Aí depois nem precisou, nem veio mais. Graças a Deus se acertaram. Por quê? Porque você vê que eles não têm empatia. São apáticos e avessos, mas se amam loucamente. Depois os dois ficam loucos, de verdade. E ainda deixa os filhos loucos. E quer me deixar louca, eu não vou ficar louca, não. É ou não é? Então, o que nós precisamos entender? Que os projetos que fazemos devem ser dentro daquilo que é lógico. Pastora, mas eu tenho uma fé poderosa. Amém. A nossa fé é baseada nas nossas sementes. O que ela tinha? Ela tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha. O pouco merece projetos. Diga isso para o seu irmão. Tem gente que gosta de fazer projetos só com muito, né? O muito. O pouco merece projeto. O seu cônjuge tem pouca coisa que você admira, merece projeto. Seus filhos têm pouca coisa que te faz, merece projeto. O pouco também merece projeto. Por quê? Porque Jesus disse, sede fiel, sobre o muito eu te... Foi Jesus quem disse. Casamentos que foram restaurados, porque uma pessoa
teve projeto para o pouco. Ela não ficou de braços cruzados e nem disse, mais uma refeição, viver mais um dia ou 2 ou algumas horas, eu vou desistir disso não. Ela teve projeto e usou a energia e o esforço para ir atrás do quê? Dos cavacos, dos gravetos, para poder fazer aquela comida. Diga amém. E a frase de baixo? O trabalho? Pessoas desanimadas precisam trabalhar mais. Diga amém. O trabalho desgasta, gasta o desânimo. Quer ficar livre do desânimo? Tenha projetos, trabalhe. Trabalhe, invista na sua casa. Invista. Se você ora meia hora, começa a orar 3. Trabalhe. O trabalho gasta o desânimo. Pessoas desanimadas que precisam trabalhar mais. Você percebeu como o ser humano está ficando cada vez mais preguiçoso? Cada vez mais preguiçoso. Por quê? Por causa de toda essa tecnologia facilitadora. Isso influencia onde? Na vida emocional e na vida espiritual do ser humano. Cada vez mais preguiçoso. Oh, bem, não vamos fazer janta não, vamos passar, vamos comprar um lanche. Vamos lá, Aí reclama que está engordando, está com colesterol, está com não sei o quê. Vem chegar em casa, vamos comer um arrozinho, uma saladinha. Ou então não quer comer arroz, come uma saladinha. Tudo mais fácil, mais ágil. Aí chega diante de Deus, não quer esperar, não tem paciência, não projeta, não, tudo é rápido, tudo é fast food. O céu não trabalha com fast food. O céu, o que ele faz? Ele trabalha, ele investe. Para quê? Para dar a bênção, para fazer a coisa acontecer. Não adianta você querer que as coisas sejam rápidas no céu. O céu vai trabalhar. Para quê? Para que você tenha o melhor. O trabalho gasta o desânimo. Quando você encontrar alguém desanimado, você diz assim, faça mais. Você não vai ter tempo para reclamar, você não vai ter tempo para ficar desanimado, você não vai ter tempo para projetar sua frustração em cima daquilo que você deveria projetar os seus esforços. Diga amém. Versículo de número 12 ainda, ela diz assim, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, quer dizer, não era muita comida, 2 pedacinhos já dava. E vou preparar para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Ela iria cozer e fazer a última refeição. Não importa se é a última refeição do seu casamento. Ela tem que ser bem feita e aos moldes do céu. Não importa se é a última refeição, se é a última chance que você está dando. Tem gente que diz assim, você perdoou? Perdoei, mas está ali amarrado. Parece que está sendo puxado por um guincho. Você acha que isso é perdão? Não é perdão. Perdão é investimento pessoal. Quando uma mulher perdoa o marido perdoa uma mulher, esquece o passado, acabou. Não tem que ficar alfinetando, não tem que ficar projetando frustrações, não tem que ficar sendo puxado e arrastado dentro de uma situação. Próximo versículo, versículo de número 13. E Elias lhe disse, não temas, nada do que você acha vai acontecer. Você pode crer nisso? Todo medo, italiano diz paura, todo medo, toda incerteza, toda insegurança, isso aí são só nostalgias satânicas sobre a sua mente. Não temas, não temas, não temas. Quando o medo bater a sua porta, você diz, eu já fiz muito uso de você e só me prejudicou. Agora eu vou começar a utilizar a fé. Ele diz, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim, um bolo pequeno. E traze-mo aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Diga amém. Projetor. Elias muda o projeto dela? Muda? Não. Você vai fazer um bolo? Vai. Mas ele muda o destinatário. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, a partir dessa campanha, a minha família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muda o destinatário. Faça por Deus, para Deus e em Deus. Você vai amar alguém, mas você vai amar por Deus. Você vai ser paciente, você vai ser misericordioso. Você vai ministrar graça. Você vai exercitar o favor. Faça por Deus. Por quê? Porque ser humano é campo de decepção. Toda pessoa que faz pelo ser humano volta com nada. A Bíblia diz com os feixes, quando é para o Senhor, com nada continuando chorando. E frustrado, revoltado e magoado. Faça pro Senhor.
faça para Deus. Elias não muda o projeto dela. Ele muda o destinatário. Você vai fazer, faz um pequeno, mas você vai fazer para mim. Depois você faz para o seu filho. Quando você se casou, você fez uma aliança em primeiro lugar com Deus. Quando você teve um filho, você fez uma aliança em primeiro lugar com Deus. E é por isso que nós somos pessoas fortes. E é por isso que dia após dia, quando a coisa não dá, a gente pede graça. Quando a coisa não vai, a gente pede graça. E é por isso que a gente não paga infidelidade com infidelidade. Não paga coice com coice. A gente não paga. Por quê? Porque nós somos cristãos. Nós somos de Deus. Nós somos diferentes. Nós temos a fonte em nós. E é por isso que não agimos como pessoas comuns. Quando Dalila chega para Sansão, ele diz assim, diz para mim qual é o seu pacto, qual é a sua aliança, qual é o seu segredo que te faria uma pessoa comum. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos pessoas escolhidas e especiais. Para entrarmos no projeto de Deus de sustentabilidade. Havia muitas famílias perecendo em Sidom. Aquela mulher foi escolhida e o filho. Por quê? Porque ela tinha caráter emocional. Ela aprendeu que palavras que vêm de Deus são portas proféticas e oportunidades para que se alcance a bênção. Faz primeiro para mim, depois para você, exercício de desapego. Você é uma pessoa apegada? Pessoas idólatras, apegadas em cônjuges, dependentes de ser humano, apegadas em filhos. Deus disse a Abraão, me dê seu filho, seu único filho. E Abraão sobe ao monte para sacrificar o filho. Então Deus diz, você não negou o seu filho. Ou seja, você me ama mais. Por favor, que no fim dessa campanha você elimine os apegos, oriundos de culpa. Você já viu uma mãe culpada por trabalhar? Ela faz tudo o que o filho quer, porque ela tem culpa. Pessoas que são mobilizadas pelo comportamento alheio. Você é você, seus filhos são seres humanos e pessoas, e você foi colocada para abençoar os seus filhos. Você não pode responder por eles, você pode abençoá-los. Por meio do seu amor, sua dedicação, seu favor, seu testemunho. É por isso que somos funcionais. É por isso que nós somos crentes à altura do Evangelho. Por quê? Porque nós eliminamos o apego. O que abençoa seu filho é a preeminência de Deus. É a preeminência de Cristo. Não é você. Você já viu pais? Isso é muito comum. Aqui nos filhos, criança. Aí a filha começa a ser adolescente, bonito, trabalhar. Eles querem compensar toda a má educação que deram. Criando ambientes totalmente confortáveis para o filho. Dizendo sim para tudo. Culpa. Totalmente culpa. Apego. Alguém discute com o filho na escola, ele vai lá tirar satisfação. O diácono faz alguma coisa, ele vai para cima. Por quê? Culpa. Ele não tem uma disciplina adequada. Por quê? Por quê? Porque ele não fez e agora ele olha para alguém que entra, não deixa o filho crescer e ele acha que todo mundo está ameaçando o filho dele. Mas ele mal percebe, ou ela mal percebe, que ela está enxergando os seus próprios erros, tentando proteger uma pessoa que não precisa mais da proteção. Esse tipo de proteção. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Ela olha para o filho. Mãe, a senhora está fazendo pão para nós? Não, filho, para o profeta. Mãe, mas eu estou com muita fome. Mãe, eu estou com muita fome. Mãe, eu não posso nem tirar uma pontinha. Não, filho, esse é do profeta. Mãe, a senhora não pode fazer os dois juntos? Não, filho, eu não posso. Eu tenho que ter todo o trabalho primeiro para o profeta. O pão vai crescer, o pão vai assar, o pão vai cheirar a casa. E nós vamos ficar só com o cheiro por enquanto. Porque o primeiro pão é para o profeta. O desapego. Primeiro Deus. O que é que Deus quer, o que é que Deus gosta? Qual é o tipo de resposta que Deus quer que eu dê?
Qual é o tipo de comportamento que Cristo quer que eu tenha? Antes de priorizar o que você gosta, o que você quer, antes de priorizar aquilo que você anunciou a ti mesmo como projeto particular. Mãe, eu estou com muita fome, esse cheiro está muito bom. Filho, você não pode tirar uma pontinha. Cristo tem a preeminência no seu lar e na sua casa? Quando você conversa com seu cônjuge, você começa a planejar algo. Será que você consulta Deus? A palavra consultar é uma ofensa. Será que você consagra aquele projeto? Vocês vão orar juntos? Vocês vão analisar juntos? Preeminência. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. E você já viu pais também que tiveram alguma perca, ou viuvez ou divórcio, que colocam os filhos num patamar. Idolatria. Eu fico preocupada com essas mães de hoje. Quando esses filhos crescerem, é tanta idolatria que eu falo, Deus, só a tua graça, a tua misericórdia e o teu livramento para amadurecer as moças. Porque não é possível. Elas têm os seus filhos e acham que os seus filhos são um bebelô para apresentar para a sociedade. E é roupinha, e é isso e aquilo, e quer chegar na igreja, e todo mundo gosta, e que bonitinho, hoje vai com essa roupa, todo mundo vai te achar lindo. Aquele dia, aquela mãe não fez uma oração no filho, não fez uma unção no filho. E aí veste bonitinho, quer apresentar para os irmãos da igreja. Ai, que lindo. É umas coisas de gente meio maluca. Mas crente não é maluco. A Bíblia diz em Colossenses que o cristão é inteligente. E ele oferece a Cristo a preeminência, dizendo, o Senhor é dono. Deus é dono dos seus filhos, Deus é dono da sua família. E a Ele, por Ele, são todas as coisas. Seus filhos precisam de exortação, de repreensão, de educação, porque quando pegarem 18 anos, 19 anos, é só oração. Maturidade, diz a Bíblia. É só oração, e o conselho, o amor. E você vai ficar aonde? Você vai ficar na retaguarda. Porque aí é a vez deles apanhar, sofrer, ser penalizado, até entender. Você vai criar um bebezão e uma bebezona? Primeiro para Deus, diga primeiro para Deus. Ensina os seus filhos que Deus manda ali dentro de casa. Deus manda, Deus governa. Filho, aqui quem manda é Deus. Não está bom para você? Não. A porta da rua é serventia da casa. Eu não digo isso para todos, porque nem todos têm uma fé, são marrudos, idôneos para fazerem isso. Mas se você não consegue fazer isso, pelo menos, faça a sua casa entender que ali Deus manda. Ali Deus governa. Ali Ele é absoluto. Amém? Próximo. Ela recebe a palavra profética. E a palavra profética mistura com o quê? Mistura-se com o esforço. E resulta o quê? Oh, aleluia, eu recebi a palavra de Deus. Mas tem esforço aí? Pergunta para o seu irmão, tem esforço aí? Eu não estou falando de força, não. Força é isso aqui. Agora, esforço é isso aqui. Esforço é mais do que o conforto de fazer força. Ela recebe a palavra profética e a palavra encontra-se com esforço. Resulta na fé. Continuando, ela diz assim, um versículo de número 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele lança para ela uma palavra profética. E ela recebe aquela palavra profética. O quê? Na necessidade, no esforço. Eu fico olhando para algumas pessoas e você sabe por que algumas pessoas têm uma fé pequena? Porque têm uma vida muito boa. Ou se firmam e se respaldam em suas muletas. Quando você entende que você não é dono de nada, que você não tem nada, que você não pode nada, você tem desapego.
E esse desapego te dará condições para você ter mais fé. Porque quando vier a palavra profética, ela não vai ter que lutar contra os apegos. Ela vai encontrar um coração desapegado. E então você tem esforço. Você faz o que for preciso para que aquela profecia se cumpra. Ela tinha esforço. Amém? Aí a palavra do Senhor diz assim. Próximo. No versículo 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Se você quiser essa palavra cumprida na sua família e na sua vida, independente da circunstância que você vive. Às vezes você está vivendo um período intermediário entre a bênção de Deus que está aqui e entre as obras humanas e entre a palavra profética. Neste período você tem que ter esforço para que você tenha fé, receber a palavra profética, e você precisa crer que essa palavra acontecerá. E os ingredientes aumentam conforme o uso. Explica isso para o seu irmão. Ela fez para o profeta, fez para ela e para o filho, e aí foi aumentando. Acúmulo não aumenta. Economia não aumenta. O que aumenta é o uso. Eu quero ser mais paciente, então seja paciente. E aí você vai ser cada vez mais paciente. Eu quero ter esperança, então seja esperançoso. Então, pelo uso, como é que o Senhor diz mesmo? Dar e... O uso aumenta, o uso aumenta. Tenha fé, e a fé vai aumentar a fé. Tenha esperança, e a esperança vai aumentar a esperança. Tenha ânimo, e o ânimo vai trazer ânimo. Tenha ousadia, e a ousadia, eu queria tanto ser ousado, mas nunca foi ousado, como é que vai ser ousado? Seja ousado em coisas pequenas, e então a ousadia ela vai aumentar em você. Diga amém. Fala uma coisa para mim, para nós terminarmos. Você gosta de você na sua vida? Ou será que outra pessoa na vida que você tem faria melhor? Você gosta de você na sua vida, nas suas oportunidades, na sua família, em tudo que Deus tem te dado? Ela gostou dela na vida que tinha. Ela aproveitou a oportunidade que Deus deu a ela e comeu e bebeu por muitos dias. E ainda o filho morreu e ressuscitou. Você gosta de você na vida que você tem? Hã? Tem gente que gosta muito de assistir filme, e aí quando ele assiste um filme, ele diz, tal ator ficaria melhor nesse filme. Olha para a sua vida. Será que existe alguém na face dessa terra que seria mais inteligente que você, mais grato que você, mais esforçado que você, mais crente que você, e que faria melhor nas oportunidades que Deus tem te dado? Isso é uma coisa de se pensar. Hã? Isso é algo de se pensar. Olha para você. Ninguém na face da terra pode fazer melhor que você na vida que você tem. Você é a pessoa mais indicada. O que o apóstolo Paulo diz? Quantas viúvas, e Jesus também diz isso, quantas viúvas haviam no tempo de Elias? Inúmeras. Por que ela? Diga para o seu irmão, por que você? Por que você tem tanto assim? Por que é que você tem tanto assim? Por que é que você tem tanto assim? E faz tão pouco com o tanto que você tem. Ela fez muito com o pouco, foi fiel no pouco. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para você e para a sua família. Eu quero que você entenda que a sua família merece uma pessoa melhor. Sua família merece uma pessoa melhor. Eu não estou falando que você vai olhar agora nos defeitos da sua família, nos defeitos das pessoas que você convive, não é nada disso. A preeminência de Cristo. O Deus da sua família merece que você seja uma pessoa melhor. Sem falar nas pessoas que são cercadas de pessoas abençoadíssimas. Seus filhos merecem uma pessoa melhor, seu cônjuge merece uma pessoa melhor. Você já teve a coragem de perguntar para o seu cônjuge o que ele não gosta em você e não gosta muito?
Quem sabe você vai ouvir aquilo que você não gosta de ouvir, por exemplo. Você murmura demais, você reclama demais, você é grosso demais, você é fria demais, você é distante demais. Será que a nossa família não merece uma pessoa melhor? Onde está a mudança que a sua família precisa, se não em você? Você é a pessoa. Você é o ser humano que a sua família precisa. Sua família não precisa de anjos fazendo o que você pode fazer, abraçar, amar, dizer que ama, ser gentil, educado. Sua família precisa de você. Cristo tem tido a preeminência. Você tem feito porque Cristo manda. Você tem feito porque Cristo governa. Você tem feito porque Cristo é o Senhor. As diaconisas vão passar por vocês o pão. E você vai pegar por família uma embalagem. Assim que você pegar, eu gostaria que você orasse a Deus. Uma embalagem por família. Você que pegou o pão, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E que você pudesse orar, lembrando do Cristo que ressuscita os mortos. Lembrando do Cristo que tira a maldição e traz a bênção. Lembrando-se das promessas do Senhor na sua vida, que traz a salvação, da prosperidade que tem que existir. E da autoridade do Senhor Jesus na sua família. Para que a sua família seja protegida, ela precisa da autoridade do Senhor Jesus. E para que a sua família tenha a autoridade do Senhor Jesus, não é necessário que toda a sua casa sirva ao Senhor, mas é necessário que você se renda a Ele. Que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. Que você o priorize acima dos seus filhos, e acima da sua família, e acima do seu querer, e acima do seu cônjuge. Olha para você agora. Vê se Jesus está acima. No que você tem falhado? Será que você tem deixado de fazer a vontade de Deus? Porque você olha para essa pessoa que você convive e você diz, ela não merece. Eu estou cansado, eu estou cansada. Ela não merece, essa pessoa não merece. Será que você partiu para essa ideologia? Não faça isso. Faça por Ele. Faça nele. Faça para Ele. Só assim você vai contemplar a libertação da sua casa. Cristo deve ter a preeminência da sua família. Cristo deve ter a preeminência do seu lar. Você precisa entender isso. Se você não encontrar ninguém para comer junto esse pão, não tem problema. Será você e você. O importante é que você o busque. O importante é que ele seja o maior. O importante é que ele tenha todo o legado da sua casa. Eu quero que você olhe para o seu coração agora e que você encontre atitudes que você tem que não é de um cristão. Atitudes e reações que você tem que envergonham o reino, que coloca Jesus para fora da sua casa. Porque você quer pagar o mal com o mal, você quer fazer igual. Por favor, em nome de Jesus, a preeminência de Cristo só se dá nos inteligentes, nos sábios, naqueles que frutificam para a glória de Deus. Somente pela sua mudança, a sua família encontrará Cristo. Será que você olha para você e você encontra a culpa? Onde você tem medo que seu filho desvie. E Satanás usa isso contra você. Seus filhos pertencem ao Senhor. Mesmo que eles vão, eles voltam. Essa é a lição do filho pródigo. Não temas. Não temas. Não facilite as coisas. Não seja uma pessoa subordinada.
Não seja um tapete. Não temas. Confie em Deus e deixe o Senhor trabalhar. Não seja refém de seus filhos. Não faça isso. Você é livre. Você é independente. Você depende apenas do Senhor. Não seja refém do seu cônjuge. Onde o seu cônjuge não te respeita e não faz nada, nada, nada. E você é um tapete, não faça isso. Ser cristão não é ser tapete. Ser cristão é ser um vaso. Onde o silêncio fala mais do que palavras. Onde a sua solitude, você e Deus, age mais do que a sua companhia. Coloque diante do Senhor os erros que você tem cometido. As cobranças ilógicas. Você acha que realmente essa pessoa vai oferecer a você aquilo que você quer? Sendo que nem você tem oferecido para Jesus o que é preciso. Não tenha cobranças abduzidas e ilógicas. Vamos trabalhar, questão de trabalho. O pouco merece projetos. O pouco merece projetos.